Bom, então vamos lá, acho que temos que respeitar aqui o nosso horário, né? Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês e principalmente aqui a presença dos nossos convidados, do Márcio e do Juarez. É um prazer enorme estar com vocês aqui, em nome da Soul, né, aí dos meus sócios, da Lúcia Costa e do Paulo Dias. Eu quero agradecer por essa oportunidade de nós conversarmos sobre um assunto tão relevante que é governança em empresas familiares. Queria começar também apresentando o Juarez e o Márcio. Então, Juarez, você que tem uma carreira linda, né, desenvolvida aí no segmento do varejo, trabalhou em grandes empresas. Então, Juarez trabalhou 10 anos na Hering, trabalhou também aí na ESO, depois na Porto Belo, foi CEO da Porto Belo Shopping, e há 6 anos, se não me engano, 6 anos, né, você montou a Leão Business Upgrade, que é uma consultoria que atua com planejamento estratégico, governança e outras soluções corporativas. O Juarez também participa aí de vários conselhos, então, além dessa experiência corporativa em empresas familiares, ele tem também uma experiência muito grande em conselhos de administração, estando hoje no conselho da Casten, do Grupo Calcard, da Estúdio Z, da Reco Lingerie e também da Associação Brasileira de Franchising. Então, prazer enorme mais uma vez, Juarez. Obrigada pela presença. E ainda é um amigo de longa data, né? Uma pessoa que eu tenho o prazer de vir acompanhando aí a carreira, acho que nos últimos 12, 13 anos. Prazer é meu, Renato. Obrigado aí pelo convite. Queria apresentar agora o Márcio. O Márcio vem desenvolvendo a carreira dele também na área de governança, fortemente, mas lá ele trabalhou na Falcone durante 17 anos. Foi sócio-diretor também da Vention, que é uma consultoria de gestão e liderança também do Grupo Falcone. Montou a Max Value, acho que também é 6 anos, né, Márcio? Sim. E a Max Value é uma assessoria especializada em governança e estratégia para o que ele denomina empresas de dono, né, que são empresas pertencentes aí a famílias e famílias empresárias. E atuando dentro de governança corporativa, em conselhos, acho que muitos anos no conselho da farmacêutica EMS, 10 anos, né? Também do Grupo NC, que é uma holding familiar do setor farmacêutico. Ele é nosso conselheiro independente também na SOL, temos o privilégio de ter o Márcio conosco, e também do Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, dentre outras empresas. Então, Márcio, muito obrigada pela sua presença. E hoje, então, nós vamos falar sobre governança. Eu também acabo tendo muito contato, né, com empresas familiares nesses 20 anos de recrutamento e seleção, e eu vejo que muitas famílias acham que iniciar um processo de governança é contratar um conselho, né? E, na verdade, vai muito além disso. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo pedindo aí para o Juarez iniciar falando, Juarez, o que você acha que são os primeiros passos de uma empresa familiar na governança, na estruturação desse processo? Obrigado, Renata. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E de fato, Renata, esse ponto que você acabou de abordar, nós encontramos isso o tempo todo aí no mercado. Muitas vezes, além de participar de conselhos, eu também faço muito a estruturação, a introdução à governança corporativa nas empresas e também a estruturação dos conselhos de administração naquelas empresas que ainda não possuem. E logo quando a gente é chamado, né, o conselho de administração, dentro do todo da governança corporativa, talvez seja a ferramenta que é mais lembrada, que é mais de conhecimento público, e as pessoas realmente sempre acabam iniciando por aí. Só que, na verdade, tem uma série de outras coisas que necessitam de ser estruturadas anteriormente ao início do conselho, como, por exemplo, até mesmo a discussão interna com os sócios, com os fundadores e até mesmo o corpo diretivo da empresa, de o que se espera desse conselho de administração, do que se espera da introdução da governança corporativa na empresa, porque a partir do momento que você tem os objetivos claros, fica muito mais fácil para você fazer a estruturação da governança e posteriormente do conselho.
Outra coisa, é impossível para uma empresa ter um bom conselho de administração se ela não tem, por exemplo, um kit de informações gerenciais do negócio que venha a permitir que seus conselheiros, mesmo não estando no dia a dia da operação da empresa, eles consigam receber esse kit de informação que normalmente nos é enviado 7 dias, 10 dias antes da reunião, para que nós possamos fazer um mergulho profundo nos números, observando desempenho por canal, margem, endividamento, prazos, enfim, todos os principais KPIs daquele negócio, e aí no dia da reunião de conselho a gente consegue, então, participar numa situação mais de igual para igual, até com os executivos que estão tocando a empresa no dia a dia. Então, assim, se não tem informação gerencial, não tem como você sequer imaginar em ter um conselho de administração. Seriam reuniões muito mais operacionais, que é também uma grande preocupação que a gente tem quando a gente começa a conversar numa empresa para a introdução do conselho. As decisões operacionais e táticas, elas devem ser tomadas no âmbito da diretoria executiva. A reunião de conselho realmente é aquele momento que você tem que deixar um pouco de lado a agenda do curto prazo e abrir uma agenda de médio e longo prazo, uma agenda estratégica, que os conselheiros, nesse sentido, podem contribuir muito, desde a parte de mitigação de riscos, na parte de novos negócios, onde fazer investimentos, enfim, uma série de questões, de decisões muito relevantes, que, se não forem estruturadas através de uma discussão numa reunião de conselho, você vai acabar tendo que tomar essas decisões no seu dia a dia, às vezes de uma forma abrupta, e muitas das vezes tomando as decisões equivocadas. Então, assim, hoje, quando a gente é convidado a fazer uma visita, a gente costuma começar a fazer esse trabalho por um diagnóstico para entender o momento da empresa e o quão preparada ela está para essa introdução da governança corporativa. A partir desse diagnóstico, a gente sugere alguns caminhos e muitas reuniões de alinhamento, principalmente com os sócios, com os fundadores, para tentar obter deles os objetivos de fato da estruturação desse conselho. Quando está claro, o processo é um processo que a gente consegue conduzir com uma certa tranquilidade e certamente o que vai ser montado vai estar muito mais alinhado com esses objetivos, e aí sim a gente vai ter um atendimento das expectativas dos fundadores e também do corpo diretivo. Perfeito. Não, tá ótimo. E eu gostaria de pedir para você, Márcio, você que também ajudou, né, a constituir esse projeto de governança em algumas empresas, que você contasse um pouco, não só desses passos, mas também, eu acho que existem alguns momentos que são complexos nessa discussão. Né? Quando a gente fala de sucessão, de alçadas de decisão, de controle acionário, né? De ter presença de filhos, não tem. Existe toda uma complexidade desses assuntos, que são alguns obstáculos aí a uma boa jornada, uma boa entrada na governança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto aqui para nós. Perfeitamente. Indo na linha aí do que o Juarez colocou, né? Considero que os primeiros passos, sem dúvida nenhuma, é a gente ter um nível de entendimento mais amplo do que é o que eu costumo chamar de sistema de governança da família empresária, né? Eu gosto muito de usar esse termo, porque muitas vezes eles estão não só dentro da empresa, mas também tem uma necessidade de trabalhar a governança junto à sua família e até mesmo trabalhar essa questão da governança junto à propriedade. Esses três conceitos, eles são clássicos, né? Eles são desenvolvidos aí por um dos maiores especialistas mundiais nesse assunto, que é o John Davis, e o Davis nos apresenta algumas condições que delimitam esses obstáculos que você está colocando. E a gente, trazendo essas condições que ele delimita para a nossa realidade, a gente vê que muitos deles se aplicam no momento das empresas familiares e mais ainda no que nós estamos vivendo no hoje e no daqui para frente. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de grande disrupção na economia, né? A gente está vendo todo esse movimento que está aí, a gente está vivendo um movimento de disrupção nos próprios setores, né? E mais ainda, aí a gente vê, e trazendo isso para a realidade da empresa familiar, a gente vê que isso traz uma preocupação destas famílias muito com relação à sucessão, né? Então, é um questionamento do tipo, nós estamos preparados para, num primeiro momento, enfrentar esses obstáculos,
e aí, no segundo momento, nós estamos preparados para ir além do que esse cenário externo está nos apresentando. Então, para mim, os principais obstáculos relacionados a essa questão do início desse trabalho de governança está muito relacionado com os eventuais conflitos que podem existir dentro das famílias, com os conflitos entre gerações, isso está muito normal hoje em dia, né? Essa questão da sucessão, e uma coisa que o Juarez colocou aí, muito bem dito, é assim, depende muito do nível de maturidade em gestão da empresa, né? Porque se ela não tem já um exercício voltado para essa questão da medição, indicadores, controle, definição mínima de um orçamento, uma visão de pelo menos médio prazo, para que permita servir de base para a gente começar a falar num nível de governança um pouquinho mais estruturado, vai ficar bem complicado. Então, eu diria o seguinte, os obstáculos, em resumo, eles estão, de um lado, pela questão da própria família, eventuais conflitos, e do outro lado, na questão da empresa, quando a gente fala nesse nível de maturidade, aí, como o Juarez estava nos colocando. Juarez, o que você considera, talvez, cuidados, né, que as empresas têm que ter quando elas estão estruturando e dando esses passos, para que elas não se percam? Eu vejo também muitas empresas que começam esse processo, mas que param no meio, né? Uhum. O que você poderia dizer aí que é muito importante para que isso não se perca no meio do caminho? Renata, tem alguns fatores que a gente chama de fatores críticos de sucesso para a instalação aí da governança e do conselho, né? Uma das primeiras coisas, assim, é muito comum em algumas empresas que a gente participa, da estruturação do conselho, ela se dá no momento em que o presidente da empresa está deixando de ser CEO, presidente executivo, e ele está alçando aí a uma presidência do conselho de administração. Então, portanto, é criado, então, é feito esse diagnóstico, é estruturada, introduzido os princípios da governança corporativa, e em seguida estruturado o conselho. O que costuma aí, às vezes, ser um fator bastante crítico? Às vezes, essa forma até como o fundador encara essa ida dele essa saída do dia a dia da operação, isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada para que não seja uma coisa com muita dor, né? Porque o fundador está ali desde o dia 1 da companhia, trouxe a companhia até aquele ponto e está fazendo um processo de sucessão, seja um sucessor filho, ou seja um sucessor profissional requisitado aí no mercado, né? Então, primeira coisa, isso tem que ser muito bem conversado, tem que ser um processo muito bem planejado para que evite ao máximo possível essa dor e evite também interferências depois para que, a partir do momento que você está no conselho, tanto o presidente do conselho como nós, conselheiros, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não entrar na gestão do negócio. A gente está ali, então tem uma linha tênue ali que separa as decisões do nível estratégico da companhia das decisões do dia a dia, que são as decisões tomadas pelos diretores, pelos executivos, na condução do negócio, nas suas demandas ali diárias ali que tem dentro da empresa. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, às vezes é uma situação que já tem um CEO já na companhia e o fundador inicia esse processo de estruturação da governança e criação do conselho. Se isso não for muito bem conversado também com esse CEO, existe aquela famosa sensação de perda de poder. Ou seja, até então, eu tinha a caneta aqui para decidir tudo, para assinar tudo. A partir de agora, chegaram uma turma aí que está criando um monte de regra, tem uma série de compliance, de uma série de questões que antes era de decisão já direta do CEO, que passa a ser uma decisão colegiada no nível do conselho, as famosas alçadas de decisão, né, como a gente chama isso. Então, isso também é uma coisa que tem que ser bem trabalhado para o CEO entender que o conselho está ali como mais uma ferramenta para apoiá-lo para a tomada de decisões assertivas. E não o conselho está ali para, de alguma maneira, tirar dele autonomia, capacidade ali de decisão. Então, o envolvimento do CEO nesse processo é extremamente importante, bem como também dos demais diretores, principalmente do primeiro nível de gestão da empresa. A gente, então, toma muito cuidado com isso.
Um outro ponto que eu não queria deixar passar também é a questão, quando nós estamos aqui falando de empresas familiares, e é muito comum, né, na composição dessas empresas, a gente ter sócios que participam no dia a dia de gestão da empresa, você tem aquele sócio que participa só da reunião de conselho. Então, quando você vai estruturar esse processo, principalmente já falando explicitamente na questão da estruturação do conselho, é muito importante que esse sócio também participe também desse processo, para que tenha um entendimento de quais são os objetivos dele. E aí, esses dias até conversando com o Márcio, ele fez esse comentário, achei bem interessante, que a gente tem que atuar nesse processo também um pouco numa forma de education, de realmente chegar ali e explicar para as pessoas qual que é o papel da governança, qual que é o papel do conselho, o que faz a diretoria, o que faz o conselho, para não ter uma sobreposição ali de tomada de decisão. E até mesmo esse não entendimento leva a ter forças contrárias à correta introdução da governança e do conselho de administração. Então, isso também é uma coisa que a gente faz questão de elucidar, e certamente, a partir do momento que isso é feito, a taxa de sucesso costuma ser muito maior. E aí tem outros erros, assim, que também, um ponto que eu acho muito importante é na questão da composição do conselho. Muitas vezes a gente vê assim, erros básicos, né, para quem já fez um bom curso de governança corporativa e de estruturação de conselhos, sabe que uma das maiores virtudes de um conselho de administração é a heterogeneidade do perfil dos participantes. Então, se eu tenho um conselheiro que é um conselheiro mais de mercado, é importante que eu tenha um outro conselheiro com viés mais financeiro, uma outra conselheira que a gente também até conversava sobre isso recente, cada vez mais participação feminina em conselhos de administração, a questão também de pessoas voltadas para gente, né? Ou seja, o quão importante é isso aí para o sucesso da companhia. Então, a gente ter no âmbito do Conselho de Administração, que é até para, né, muitas pessoas estão nos escutando, nem todo mundo tem um conhecimento avançado nessa área de governança, é importante destacar que nós estamos falando do nível 1 de tomada de decisão dentro da empresa, né? Então, você tem o Conselho de Administração e abaixo do Conselho você vai ter o CEO e diretoria executiva. Então, nesse nível, se nós não tivermos um olhar mais amplo, ou seja, uma composição mais heterogênea, a gente não vai conseguir levar para esse alto nível de decisão da empresa um olhar para cada uma dessas áreas que é extremamente importante. Então, quando soma a visão de um conselheiro de mercado com um conselheiro mais da área de finanças, mais um conselheiro voltado à logística, outro voltado à TI, outro voltado à produção, o presidente do conselho passa a ter, então, uma visão muito mais ampla e uma condição de tomada de decisão assertiva muito maior. Então, isso, desculpa até te interromper, mas eu tenho visto acontecer cada vez mais, né? Eu tenho visto conselheiros mais especialistas. Então, isso é positivo, realmente, mas isso vem acontecendo. Você também enxerga isso? Com certeza, isso vem acontecendo e acaba até, a partir do momento que você tem esse nível de especialização no conselho, muitas decisões e muitas verificações que você não consegue fazer durante uma reunião de conselho, dado até ao tempo reduzido dessas reuniões, é uma reunião mais de tomada de decisão, cada vez mais é comum a estruturação também dos comitês. E, obviamente, a composição desse comitê vai muito... o conselheiro que tem aquele skill mais voltado para aquela área, não, nós temos que fazer aqui uma transformação digital na nossa empresa. Então, se você tem ali um conselheiro que tem conhecimento, que tem um background nessa área de digital, nessa área de condição dessa transformação digital, normalmente é esse conselheiro que passa a ser o sponsor desse comitê, que num mergulho mais profundo junto com a diretoria da empresa, ele consegue realmente levantar dados, estruturar possíveis soluções para o que se presta a fazer, vai para uma segunda reunião de conselho já com uma linha já definida, uma análise feita e até mesmo uma orientação. Olha, conselheiros, nós fizemos o grupo, fomos lá no comitê, estudamos o assunto. Na nossa opinião, a gente tem como resolver isso dessas três opções aqui. O grupo chegou à conclusão que essa aqui é a melhor opção. O que vocês acham? Vocês validam essa tomada de decisão? Então, já leva para o conselho uma coisa muito mais já
analisada, aprofundada e usando da expertise que ele possui naquela área específica. Então, é mais uma vantagem, Renata, de você ter essa heterogeneidade aí no conselho. Renato, queria completar um pouquinho esse comentário que o Juarez está fazendo. Eu acho que os pontos que ele colocou são extremamente relevantes. O primeiro deles eu relaciono muito a essa questão da passagem do fundador da posição de CEO para uma posição de conselheiro, né, como fundamental. E aí eu tenho uma palavra que eu gosto muito de usar e de praticar, que é a palavra controle. Um dono de uma empresa precisa ter o controle, né? E para ele ter esse controle, um nível maior daquilo que a gente falava antes, da maturidade, é fundamental, porque nessa maturidade vem as questões relacionadas às métricas, aos orçamentos, aos indicadores, às metas, né? Para ficar em poucas palavras, né? E é justamente esse controle, para mim, que define o segundo ponto que você coloca, que são a questão das alçadas de decisão. É eles que determinam o norte, determinam os parâmetros, os limites, para que os papéis e responsabilidades do conselho fiquem mais claros, mais bem definidos, e os papéis e responsabilidades da diretoria também fiquem mais bem definidos, né? E aí você comentava da nossa conversa anterior, essa semana aí, né? E eu até brincava contigo que muitas vezes nas empresas a gente acaba fazendo um papel de tecla SAP, né? Uhum. Você lembra que eu usei esse termo, né? Esse termo para mim quer dizer o seguinte: eu tenho uma teoria de que muitas vezes o dono está falando A, o executivo está entendendo B. E o executivo entende B, ele não consegue muitas vezes executar esse B, ele vai executar um C. E na hora que ele entrega para o dono, nos processos de comunicação, o dono vai estar vendo um D. Então, eu saí do A e fui para o D. Então, o papel hoje em dia dos conselheiros, principalmente nas empresas de dono, nas empresas familiares, é também provocar, de alguma maneira, um melhor entendimento, uma melhor comunicação entre essas partes, né? Inácio, aproveitando, se você puder abordar nessa sua fala, a gente vê também com muita frequência essa saída e a volta, né, do acionista. Então, ele entra, ele sai da posição de CEO, ele vai para o conselho, mas depois ele muitas vezes quer voltar. Será que é por conta disso que você está dizendo? Desse entendimento do que um fala e o outro entende? Excelente colocação. Eu já vivi isso em muitas empresas pelas quais eu passei. Primeiro é por aquele ponto que o Juarez colocou, que assim, essa passagem não é algo simples, né? De alguma maneira, quando você vai para o conselho, você tem que ter um tempo maior dedicado a questões voltadas para o médio e longo prazo, a questões voltadas para a estratégia, e tem até um termo muito famoso que diz que os conselheiros nose in, fingers out, o que significa que ele tem que estar olhando tudo, ele tem que estar com uma visão sistêmica do negócio, olhando para o futuro, só que o nível de execução dele diminui quase a zero, vamos chamar assim, se não for zero, né? E isso, muitas vezes, para o dono é dolorido, é compreensível, porque até então era ele que definia a estratégia, acordava de manhã, pensava aquilo que ia fazer e saía executando isso, e via o resultado do que estava executando, né? Então, até 2, 3 anos atrás, a gente sabia que a média de permanência de um primeiro CEO numa empresa familiar era em torno de 18 meses. E esse número vem caindo com o tempo. Hoje a gente já vê um primeiro CEO numa empresa familiar permanecer por 12 meses. E por que isso, né? Em resumo, eu tenho uma outra teoria aí, que é a teoria do 50-50. Eu acho que, assim, se a gente, não querendo buscar culpados, mas assim, eu tenho executivos que precisam entender melhor esse contexto da família empresária, e eu tenho conselheiros que precisam trabalhar melhor o pensamento do dono e esse contexto da governança no conselho. Quando isso não acontece de maneira simultânea, quando isso não acontece de maneira que eu conecte esses dois mundos, eu tenho esses problemas. Muitas vezes eu preciso ir e vir algumas vezes
para ter o aumento do nível de maturidade da gestão, o aumento do nível de maturidade da governança, e aí, finalmente, eu ter esses sistemas. Eu lido muito com essa palavra, né? Mas, basicamente, é um conjunto de partes que estão ali que precisam estar conectadas, gerando um resultado comum. Então, eu preciso fazer essas conexões irem se adequando ao longo do tempo para que elas funcionem e eu possa gerar o resultado que todos esperam. Ótimo. E aí, aproveitando isso, até, Juarez, eu gostaria que você trouxesse um pouco para nós quais são os principais benefícios, né, que esse processo de governança traz para as empresas. Pois é, Renata, desde que a gente consiga fazer isso desde o início da forma estruturada, como a gente está comentando aqui, né? Então, acho que vale até, antes de falar já direto do benefício, Renata, se me permite, eu vou falar assim, o que a gente monta, quais são, de fato, ou deveriam ser os principais motivadores para uma empresa estruturar um conselho de administração e investir nessa ferramenta, né? A primeira coisa é que, claramente, a gente consegue, via conselho, fazer uma proteção muito maior do patrimônio da empresa, trabalhando para a sua perenidade, para a sua longevidade. Por quê? Porque é um momento que você tem para uma discussão profunda e estratégica e contando com background de pessoas experientes e com lentes muito diferentes à medida que você tem realmente aquela heterogeneidade que eu comentei que deveria se ter em todos os conselhos de administração. Segundo ponto é a questão da maximização do retorno do investimento, né? Cada vez mais, seja não só empresa de capital aberto, que a gente participa, mas também empresa de capital fechado, o acionista ele tem a opção de colocar o dinheiro dele ou na empresa ou em outros negócios que muitas vezes até ele possui mais de uma empresa. Então é muito importante e até é uma maneira de medida de eficácia do Conselho de Administração, o que agregou de retorno, de alavancagem de retorno desse investimento antes do conselho e pós o conselho, né? Nós somos muito medidos também por isso. Então, à medida também que se estrutura um conselho, você tem uma agregação de valor automático que o próprio mercado te vê de uma outra forma, ou seja, não é mais uma empresa, como você comentou ainda há pouco, que o dono toma as decisões sozinho e muitas vezes até alguns fundadores tomam algumas decisões às vezes até no emocional e sem uma análise tão detalhada das consequências daquela decisão. Então, quando você tem um colegiado composto por pessoas experientes, que precisam necessariamente um conselho tem que ter esse background, o nível de assertividade das tomadas de decisão são muito maiores. Então, consequentemente, tende-se a ter a empresa sendo conduzida de uma forma mais adequada e passa a ser mais valorizada, até mesmo para quem não tem interesse. Às vezes a gente fala isso, o cara fala, mas eu não tenho, você está falando isso, um fundo nunca colocaria dinheiro aqui na minha empresa se eu não tiver governança e conselho. É verdade, mas eu não penso em fazer isso. Independente de pensar em abertura de capital ou não, o fato de você ter esse sistema de governança e um bom conselho de administração, e que necessariamente já gera essa redução de riscos aí que eu estou falando, um próprio agente financeiro já te vê de uma outra forma. Se você é uma empresa franqueadora, os seus franqueados vão te ver também de uma outra forma, porque aquilo ali não está mais na mão só de uma única pessoa tomar uma decisão. Então, assim, agrega, sem dúvida nenhuma, muito valor ao negócio. E a gente tem que fazer isso de uma forma que eu já coloquei, o Márcio também reforçou, de agregar esse valor à empresa sem entrar diretamente na gestão. Ou seja, tem que se fazer isso realmente no âmbito do conselho, respeitando essa linha que separa a tomada de decisão estratégica e a gestão do dia a dia da empresa. Que instrumentos que a gente tem para chegar nesse ponto tão alto assim de resultado, né? A gente faz isso através de avaliações, né? Via o quê? Via os dados que nos são enviados, por isso que eu falei inicialmente, que não tem como você contribuir num conselho de administração se você não tiver esse pacote de informações de indicadores de desempenho para que você possa avaliar o negócio. A gente faz também o monitoramento do dia a dia da implantação dos grandes projetos. O Conselho de Administração ele não faz o planejamento estratégico da empresa, mas ele o aprova e ele monitora a execução desse planejamento. Como todo bom planejamento, você tem lá 6, 8, 10 grandes alavancas de crescimento do negócio, então cabe ao Conselho de Administração, numa pauta muitas vezes definida como pauta fixa,
que essas informações venham para a reunião e é feito, então, todo esse monitoramento. Olha, isso aqui está aquém do que está planejado, aqui o investimento imaginado era X, já gastou 1,5 vezes mais, por que isso está acontecendo? Então, é nesse momento que a gente faz o monitoramento. E a gente vai também para o lado da questão da decisão em si, ou seja, a aprovação de novos investimentos, aprovação, e até mesmo por ter esse fórum, todos os executivos, de uma maneira já automática, se preparam muito mais. Uma empresa que não tem essa formalidade aí do conselho de administração, o diretor comercial resolve fazer uma promoção, já vai falar e faz de cara, o diretor industrial resolve comprar máquinas novas lá da Itália, e já, quando vê, já até adquiriu as máquinas, ou conversou isso com o presidente, talvez num bate-papo, no cafezinho. Quando você tem um conselho de administração, a história é diferente. Ele tem que ir lá e nos convencer de que ali é o melhor lugar da gente colocar o investimento da empresa, o dinheiro da empresa. Então, ele se prepara para isso. Ele nunca entra numa reunião de conselho para pedir uma aprovação se ele não tiver lá uma análise detalhada de ROI, ou seja, qual vai ser esse retorno desse investimento que eu vou fazer, onde é melhor colocar esse dinheiro, ou é aqui, ou aonde que eu vou ter um melhor resultado para isso. Então, assim, rapidamente, aqui eu tentei fazer algumas colocações que normalmente são os pontos de maior agregação do Conselho de Administração, obviamente seguindo aí as regras que a gente está destacando aqui durante a live. Eu queria... É bacana quando a gente fala com alguém que vive o mesmo que a gente vive, né? Então, assim, corroborando aí o que o Juarez está colocando, eu tenho um termo que, assim, o simples fato de ter gente de fora, vamos falar assim, né? O simples fato de o dono permitir a presença de um conselheiro independente, um conselheiro externo, isso faz com que a gente possa criar um ambiente que seja um pouco mais formal. Acho que é isso que você quis começar a dizer, né, Juarez? Perfeito. E com isso a gente traz um senso maior de disciplina, né? Uma disciplina em termos de discussão estratégica, por exemplo, uma disciplina em termos de apresentação dos resultados de cada diretoria, uma disciplina no acompanhamento dos projetos advindos dessa estratégia, como você colocou, né? E um outro aspecto que eu acho fundamental é que o fato também de ter alguém de fora, falando assim, né, é que a gente acaba, como nesses conselhos, a fazer uma ligação mais forte com o mundo externo, né? Como nós estamos em mais de uma empresa, eu sei que o Juarez está em várias empresas, assim como eu, a gente acaba fazendo o que nós chamamos, né, Juarez, do giro da melhor prática, né? Exatamente. A gente acaba aprendendo uma melhor prática, praticando ela numa empresa, então, e isso não tem nada a ver com dados confidenciais, né? Vamos deixar claro aqui, né? Tem a ver com, poxa, nós percebemos um instrumento melhor para fazer um tipo de discussão estratégica, ou nós percebemos um instrumento melhor para fazer um acompanhamento de um investimento, ou mesmo nós obtivemos, informações setoriais macro, né? Porque nós temos que estar sempre muito ligado nessas condições de cenário, e aí a gente pode, com isso, trazer essa realidade, um pouco dessa realidade externa, ligar isso com o conhecimento interno do dono da empresa, da sua diretoria, e com isso enriquecer muito as discussões que são feitas, né? Ótimo, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E eu queria aproveitar, né, e dizer para os nossos convidados, aqui já tem alguns fazendo perguntas, né, que eu vou direcionar para vocês, mas que, por favor, fiquem à vontade para usar o chat aqui para fazer as perguntas. Né? E eu queria até aproveitar que nós estávamos falando sobre a saída de fundadores, né, que são CEOs, vão para o conselho, esse movimento pendular, vão para o conselho e voltam, né, para a gestão, que isso realmente acontece. O Henrique Lepec, que também é conselheiro de várias empresas, nosso grande amigo aqui. Henrique, prazer tê-lo aqui conosco. Ele pergunta, né? Ele também vive isso. Então, ele pergunta para vocês como é que vocês trabalham essa situação. Porque, muitas vezes, o acionista, ele deixa de ser CEO, mas ele sente um vazio, né? É que o Henrique até coloca. Ele tem tempo e ele sente um certo vazio.
e aí ele tem a tentação de querer voltar para a ação. Como é que vocês lidam com isso? Vocês preparam, vocês fazem um trabalho de preparação desse fundador para essa nova etapa? Eu vou começar porque eu acho que eu vou ser rápido nessa, Juarez. Vamos lá. Como é que eu costumo agir? Levando uma carga maior de discussão estratégica para esse dono, mostrando para ele que existem outras oportunidades que não só o dia a dia da empresa, né? Levando ele a entender que nós precisamos começar a tratar de outros assuntos que não aqueles só relacionados basicamente à operação do negócio dele. Outros assuntos eu poderia dizer aqui, a questão de riscos, a questão da imagem institucional da empresa, a questão da responsabilidade corporativa, que hoje está tão presente aí, que há muito pouco tempo era chamada só de sustentabilidade, mas ganhou um aspecto muito maior, a questão de buscar novas tecnologias, discutir melhor o modelo de negócio, ou seja, da minha forma de trabalhar, eu puxo ao máximo este dono para que ele possa fazer uma discussão mais ampla e possa pensar num horizonte de tempo maior de maneira mais estruturada. Perfeito. Márcio, também a gente tem um estilo bem parecido de lidar com essas questões, né? Mas então, para até não chover tanto aqui no molhado, que você bem colocou aí, como a gente normalmente atua nessa questão, eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade, Renata, de trabalhar no processo anterior a que isso já tenha acontecido, né? Quando a gente... que são coisas diferentes. Às vezes nós somos convidados para sentar num conselho de administração que já está constituído, estruturado há anos, às vezes há alguns poucos anos, às vezes há muitos anos, mas ele já está em funcionamento, e essa saída do fundador como CEO para o conselho de administração, isso já ocorreu. Então, quando acontece isso, é o que o Márcio falou, o que nos resta realmente é tentar nos aproximar ao máximo desse presidente do conselho, obviamente até em situações não só de reunião, esse tipo de coisa ideal até que se faça fora do momento da reunião, né, e se engana muito até, tem muita gente que fala assim, pô, essa é a melhor função do mundo, vocês vão lá na empresa uma vez por mês, ganham uma grana legal, passam um monte de coisa para a gente fazer e vocês viram as costas e voltam só no mês seguinte. É uma grande ilusão pensar dessa forma. Na verdade, nós somos demandados o tempo inteiro pelos diretores, pelo CEO, pelo presidente do conselho. Óbvio que em algumas empresas isso é feito, principalmente o presidente do conselho até incentiva que isso aconteça mais, em outras empresas isso acaba sendo uma coisa mais direta só ao presidente do conselho, mas então nessas conversas que a gente tem fora desse ambiente de reunião, a gente, muitas vezes até final de semana, muitas vezes até a gente marca um encontro, quando você percebe que aquela pessoa está com um sofrimento, está tendo uma dor, por essa questão do desprendimento de uma rotina anterior que ele tinha enquanto CEO, a primeira coisa é destacar isso que o Márcio falou, olha a quantidade de outras coisas que poderão até levar a companhia a um outro patamar, ou seja, essa próxima fase de crescimento da companhia, não é só através da boa execução de ações táticas e operacionais pela equipe de diretores executivos. Aqui na posição de conselheiro, talvez você nunca teve até o tempo necessário para se dedicar a essas questões que o Márcio falou, e agora você tem esse tempo, né? Então, aí, se é antes, a gente faz a preparação para que ele tenha o menor sofrimento possível. Se o conselho já está constituído, a gente tenta mostrar a ele a dimensão da função de presidente do conselho, que certamente a longevidade, a continuidade da empresa numa situação de sucesso e cada vez mais de crescimento, tem sim uma responsabilidade direta dele e da assertividade das decisões que, juntamente com eles, enquanto conselheiros de administração, nós iremos auxiliá-lo nessa tomada de decisão. Então, assim, é muita conversa fora do ambiente de reunião, é muita análise de dados, é muita pesquisa de concorrente, é muita visitação, se é empresa de varejo, eu constantemente estou nas lojas, sempre que eu posso eu vou também em todas as inaugurações. Então, é importante que o presidente do conselho e a diretoria executiva sinta realmente no conselheiro alguém que está ali à disposição dele, não só durante a reunião, e alguém que está muito próximo da empresa. E essa proximidade
nos dá uma condição até de auxiliá-los em tomadas de decisões mais assertivas, porque se a gente falar e fica só 4, 6 horas durante uma reunião, vira as costas e vai embora, só volta o mês que vem, você fica muito desplugado do negócio, né? Mas aí vale a pena. Só para completar uma frase, o principal fator crítico de sucesso aí para o nosso trabalho e para os donos, com grande razão para eles, é a confiança, né? Perfeito. Sem isso, nada é feito, né, Márcio? É isso aí. Então, essa proximidade gera confiança, e gera também nos conselheiros, e percebido por todos, o tal do senso de pertencimento, que é muito importante. Toda vez que eu me refiro a qualquer ação de uma empresa que eu participo do conselho, nós vamos inaugurar uma loja, nós conseguimos, ou seja, você é parte integrante daquilo ali, do sucesso e do insucesso. Então, a gente tem que estar junto, de mão dada com eles o tempo todo. Pois é, eu acho que vocês acabaram abordando um assunto que era uma das perguntas aqui do Ronaldo, né? Que como deixar a pauta do conselho, como tirar a pauta do conselho do operacional, né? Então, acho que também o Márcio trouxe um pouco dessa resposta, o Juarez também, mas fazendo com que o presidente do conselho, se for o acionista, né, fazendo com que se pense também estratégias futuras, assuntos que não são só relacionados mesmo à operação do dia a dia, né, estimulando esse pensamento. Mas tem mais coisa aí, Renata, eu sei exatamente por que ele fez essa colocação e ele tem toda a razão. A gente, quando monta o conselho, inclusive o ideal, o recomendado, é que quem estruturou a governança e formatou o conselho, fez o estatuto do conselho de administração, com as regras, com o funcionamento do conselho, que ele acompanhe aí o bom andar, pelo menos aí as 6 primeiras reuniões, quiçá até um pouco mais, exatamente para que ele funcione ali nas primeiras reuniões como um mediador que, quando o próprio presidente ou algum diretor que participa do conselho, ou até mesmo um conselheiro externo, geralmente o conselheiro externo tem essa formação, não costuma cometer esse erro, mas se o assunto começa a enveredar muito para questões operacionais e táticas, a gente, vamos parar um pouquinho, isso aqui é assunto de reunião de diretoria que vocês fazem toda segunda-feira aqui na empresa. Nós estamos aqui para discutir outras coisas. E aí existe um amadurecimento natural do conselho. Ele, invariavelmente, ele começa com assuntos, com a pauta muito mais tática e operacional, e depois, até mesmo com o trabalho desse profissional que vai auxiliar, e também dos conselheiros externos, a gente consegue migrar essa pauta para assuntos mais estratégicos. Então, até mesmo o alinhamento da agenda da reunião com o conteúdo, com a pauta que vai ser discutido, esse já é um passo fundamental. Eu costumo dizer que começa a realmente chegar nesse ponto que ele nos perguntou a partir da 6ª reunião. Então, assim, as 6 primeiras reuniões, o próprio presidente do conselho está ali ainda se acomodando nessa nova cadeira, que não é mais de CEO, que é de presidente. O filho que assumiu o lugar acabou de sentar na cadeira de CEO, ou um profissional que foi contratado de mercado e também ainda está se familiarizando com aquilo ali. Os conselheiros externos ainda também estão aprendendo um pouco como não só o segmento, a empresa, mas até mesmo como as coisas funcionam, que cada empresa tem suas peculiaridades e que tem que ser respeitadas, até mesmo quando a gente vai fazer o estatuto do conselho e até mesmo como é que a gente vai fazer essa evolução de tático para uma coisa mais estratégica. Cada um tem uma velocidade. Em média, eu queria até saber aí a visão do Márcio também, mas em média isso costuma demorar em torno aí de 6 reuniões, né, Márcio? Perfeitamente, é mais ou menos por aí. E depende um pouco, né? É claro que depende um pouco daquele nível de maturidade inicial que a gente comentou, mas, assim, depois de 6 meses, supondo que as reuniões são mensais, né? Depois da 6ª reunião, ou no máximo, depois que a gente gira um ciclo, né? Total de 1 ano, aí a gente já tem um amadurecimento muito mais forte, um entendimento muito melhor desses papéis aí. É isso mesmo. Eu queria aproveitar aqui e fazer outras perguntas, né, do nosso grupo. Emerson, a gente vai voltar para a sua pergunta, eu vou deixá-la um pouquinho mais para frente, que ele fala sobre como que os executivos podem se tornar conselheiros, né? A gente vai voltar para esse tema. Eu só queria
que vocês me ajudassem a Marília a responder a pergunta dela, que é quantas empresas trabalham com diferentes negócios, né? Então, muitas vezes as holdings, né? Se o conselho deve ser único para a família ou se ele deve ser separado, diferente para cada tipo de negócio, e se existe um tamanho ou uma faixa de faturamento aí para que a empresa dê esse primeiro passo de governança e estruture um conselho. Eu acho que eu posso começar essa resposta. Eu vivi bastante esse tipo de situação, e eu diria o seguinte: quando os negócios são muito diferentes e possuem um tamanho já, uma estrutura que demande uma discussão estratégica maior, um nível de acompanhamento mais, vamos chamar assim, pesado, um nível de discussão mais formal e estruturado, talvez eu recomendaria que nós tivéssemos conselhos diferentes nas empresas, né? E até que tenham, inclusive, uma estruturação de um conselho no nível da holding que possa pensar o portfólio de negócios, algo muito mais amplo, né? Quando eu tenho um grupo econômico ou uma holding onde os negócios, mesmo sendo diferentes, mas são ainda incipientes, isso pode, no início, ser tratado apenas por um conselho, e à medida que isso vai amadurecendo, a gente vai fazendo essas separações, vamos falar assim. E a segunda pergunta que ela faz, se existe um tamanho ou faixa de faturamento, eu diria o seguinte: no passado a gente até tinha essa limitação. A gente imaginava que empresas precisavam ter um certo nível de faturamento para que tivessem esse nível de maturidade, tivessem essa possibilidade de migração. Mas isso, eu acho que, ao meu ver, está indo um pouco por água abaixo, num aspecto de que a governança ela pode começar a ser tratada, mesmo que de uma maneira mais incipiente, vamos falar assim, de uma maneira mais preliminar, desde o nível do nascimento da empresa. Tanto é que hoje, tanto eu e creio o Juarez, fazemos aí trabalhos voltados para a governança em startups, né? Começamos ali a fazer trabalhos de mentoria, vamos chamar assim, né? de uma mentoria, de um coach, mas já vamos trabalhando a cabeça do dono, a preparação dele para como ele pode lidar com essas questões de governança. Então, isso para mim trouxe essa questão do faturamento como um critério que está se tornando irrelevante. E eu queria já aproveitar e fazer uma outra pergunta que é muito interessante aqui. Renata, oi, também uma frasezinha rápida aqui, que nem o Márcio fala, que esse ponto aí que ela abordou, da questão da faixa de faturamento, eu acho que a gente está tendo aqui uma oportunidade excelente para tentar desmistificar isso, porque essa pergunta a gente escuta o tempo todo e a gente vê muita empresa que tem uma necessidade absurda de já ter um conselho de administração e não tem, porque na cabeça do fundador, conselho de administração é coisa só de empresa grande. O que isso é, como o Márcio falou, isso caiu por terra faz tempo. Na verdade, eu até brinco assim: a empresa ela é grande e por isso ela tem conselho, ou ela é grande porque ela teve conselho no início e se tornou uma empresa grande, né? Aquela coisa um pouco do ovo ou da galinha, né? Então, eu atualmente eu sou mentor também da Endeavor, conforme o Márcio também comentou, a gente apoia muito empresas que estão, assim, logo após a startup, ou até em alguns casos, algumas startups também, que aqui em Florianópolis é um celeiro aqui de startups, e eu costumo também fazer mentorias para essas startups, e são empresas assim que, primeira coisa, se não tiver até uma estrutura de conselho de governança, a gente nem apoia, porque a coisa fica muito solta, né? E é impressionante o como, principalmente nessas empresas menores, que muitas vezes tem jovens à frente, e aí você vai ter aquela dobradinha, que é a dobradinha do sucesso, que é você ter, muitas vezes, um conselho com pessoas... o Márcio não tem cabelo branco, mas eu tenho cabelo. O Márcio é muito experiente e não tem cabelo branco, eu tenho. Então, eu vou falar aqui pelos meus. Bondade sua. Assim, pessoas experientes que têm um background de gestão de negócio e experiências em diversos segmentos, isso à disposição, muitas das vezes, de um jovem
que tem um pensamento totalmente disruptivo, um pensamento moderno. Então, essa junção da jovialidade do fundador com um conselho de administração que também mostre a ele como fazer as coisas de uma maneira mais estruturada e já até enxergando problemas futuros e situações futuras que a gente, na experiência que temos, a gente consegue ter essa previsibilidade e muitas vezes eles não têm. Então, assim, esse é o casamento perfeito. Então, vamos desmistificar isso. Conselho de administração, eu já cheguei a participar de conselho de administração de empresas de faturamento anual de 30 milhões, de 20 milhões. Então, assim, não tem isso. Certamente a gente pode ajudar muito. O que tem que ter uma preocupação só muito grande é naquele trabalho de estruturação, a gente estruturar de uma forma que venha caber no orçamento daquela empresa. Então, assim, se não dá para começar com 3 conselheiros externos, começa com 1. Né? Vai lá, traz um conselheiro, ele já vai ajudar muito trazendo um conselheiro experiente. Assim que possível, traga o segundo, quem sabe lá na frente traga o terceiro. Aí entra muito aquela frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. Ah, mas eu li lá no material do curso lá que o ideal é ter no mínimo 3, então já tem que nascer com 3. Não tem isso. E também está caindo muito por terra algumas regras muito engessadas em relação a conselho de administração e governança corporativa, principalmente no que diz respeito à participação dos conselheiros. Antigamente, o conselheiro era mesmo quase aquele conselheiro de reunião. Hoje, é como eu já coloquei, e o Márcio também, a gente participa praticamente de tudo, obviamente, através de demandas ali, a maioria das vezes, originadas no presidente do conselho. Então, assim... aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que tem relação com isso tudo que você está falando, que quando a empresa está num negócio que ficou ultrapassado, né, essa é uma pergunta do Luiz Eduardo, né, como é que vocês fazem para convencer o dono a fazer uma mudança radical? Né? Então, você está dizendo da importância da confiança, você está dizendo da importância de se relacionar com esse todo, né? E como é que vocês conseguem ajudar, às vezes, um dono que sempre fez daquela forma e que sempre acreditou que aquele era um negócio do futuro e que tem dificuldade de enxergar isso? Na verdade, se a gente está no movimento todo que nós falamos de uma correta estruturação da governança, isso vai aparecer de uma maneira muito mais natural. A gente não precisa ter um processo de convencimento. Acho que nem é tanto esse o papel do que a gente acaba desempenhando como conselheiro. Acho que é um papel, de novo, de puxar para um melhor entendimento da estratégia, da visão de longo prazo, né? A discussão do modelo de negócio e aquele ponto que eu disse de nós que somos, trabalhamos com empresas familiares, somos conselheiros independentes, de estar nos trazendo melhores práticas, de estar nos trazendo mais informações, mais características e análises de cenários externos para essa discussão. Então, acho que quando a gente faz isso, vai ficando muito mais natural para o dono a necessidade de repensar. E eu posso dizer, por experiência própria, que eu nunca tive o problema de ser necessário esse trabalho de convencimento. Ao contrário, eu sempre, de alguma maneira ou outra, fui, vamos dizer assim, demandado, instigado a participar mais nesse tipo de discussão, porque isso é uma característica frequente e muito positiva dos donos. Eles são absolutamente insatisfeitos com o momento, com o resultado, com aquilo que está acontecendo em termos de negócio. E eu gosto dessa visão. E vocês podem, então, também já comentar, né, o que o Emiliano pergunta aqui, como é que vocês têm atuado num momento como esse para aumentar a confiança nos negócios, para aumentar a confiança mesmo, né? Como é que vocês têm atuado nesse momento mais difícil? Renata, eu acho que essa pergunta dele está um pouco linkada também com a anterior. Eu queria só complementar o que o Márcio falou. O Conselho, ele não é um órgão de se fazer revolução. O Conselho, como o Márcio colocou, é um trabalho constante e nos cabe a cada reunião, a cada conversa com um sócio, com um acionista, com um executivo interno, a gente contribui para um processo de evolução da empresa.
evolução ela ocorre em etapas menores. A gente secciona um processo de transformação. Podemos até ter uma transformação enorme, uma transformação de 180 graus na empresa, mas isso não se dá numa única pancada. Então, não tem tanto essa questão do processo de convencimento. É muito mais até um processo de demonstração de dados, de indicadores de performance, que eu costumo dizer que quanto a números não tem argumento. Então, quando a gente consegue materializar muito mais essas necessidades através desses indicadores, e a partir que isso é identificado, a gente tem uma proposição ali de como é que a gente vai levar essa empresa para um outro patamar, ou até mesmo com outras práticas ali, para que ela seja executada. Em relação à confiança, o que eu e o Márcio já tínhamos colocado, eu acho que primeiro, tem que ter proximidade, essa proximidade e um pouco também do tempo em conselho, que é outra coisa também que está caindo muito por terra. Antigamente tinha muito essa coisa, o conselheiro tem que ficar só 2 anos, 3 anos, não sei o quê. É umas regras que, sinceramente, eu acho elas assim muito absurdas, na minha opinião, até de algumas escolas já ultrapassadas de governança corporativa, porque a melhor fase do conselheiro é quando ele está ali pelo menos já 2, 3 anos, que ele tem um entendimento do negócio, do segmento, dos números, da concorrência e de como é que são os relacionamentos internos daquela empresa. Ou seja, no momento que ele está mais contributivo, eu vou fazer uma substituição, porque lá nas normas, número não sei o quê, do curso de não sei o quê, fala que só é 2, 3 anos. Isso caiu por terra. E acho que a questão da confiança, desde que... primeiro eu falei a confiança do relacionamento e da proximidade. Agora, se ela falou isso e a pergunta foi no sentido de, no momento que realmente o índice de confiança está muito baixo, o que eu diria a ela é o seguinte, esses novos caminhos, eles já foram discutidos e traçados até mesmo antes da pandemia. Durante a pandemia, o que nós fizemos, na verdade, foram ajustes de parâmetros, de orçamentos, pelo impacto de algo que mesmo tendo o planejamento estratégico, mesmo tendo toda essa coisa de análise prévia, nem de empresa nenhuma estava no radar. Então, é um fato novo, incontrolável, não estava na nossa mão, mas que a gente, através até mesmo dessas reuniões, dessa confiança, a gente fez reuniões frequentes e fizemos ajustes na empresa para, pelo menos, ela passasse por esse momento de uma maneira menos desgastante, vamos dizer assim, e neste momento que nós já estamos conversando com essas empresas, é como aproveitar uma série de oportunidades que estão surgindo. Então, na verdade, até eu digo para vocês que nas empresas que têm um conselho bom e bem estruturado, essa chavinha já virou. Pelo contrário, a gente já está numa fase até de mais otimismo. Ô, Juarez, só queria completar uma coisinha rápida, que é o seguinte, passei 10 anos num conselho de administração e sofri na pele todo esse preconceito que você comentou aí. Muitas vezes as pessoas me criticavam pelo fato de estar lá há muito tempo. Confesso que depois do 7º, 8º ano, eu mesmo já começava a me questionar, tá certo, né? Mas percebi claramente que ao longo desses 10 anos eu vivi pelo menos 3, 4 ciclos diferentes de evolução desse conselho. Então, concordo em gênero, número e grau contigo, porque quando o aspecto confiança é fundamental, e aí eu tenho essa base, o segundo aspecto, para mim, mais importante é o nível de conhecimento que o conselheiro tem do negócio da empresa. Quanto mais ele tem esse conhecimento e ele pode ser capaz de trazer aquilo que eu falei do mundo externo, da melhor prática, a junção desses dois fatores aí, puxa, isso é um nível de agregação muito alto, né? Então, só para corroborar aí esse pensamento seu. Eu queria pedir para vocês, olha só, nós já estamos completando 1 hora de live, né? E era o tempo que nós... O papo é bom, corre rápido. Definido aí para... Mas eu não queria que nós terminássemos sem falar um pouco, né, de como que um executivo trilha essa jornada de se tornar conselheiro. Isso é uma dúvida que muitos têm, né? Veio essa pergunta aqui para nós. Então, eu queria que rapidamente a gente falasse sobre isso. Quer começar, Márcio? Não, por favor, fica à vontade. A primeira coisa assim, que eu queria colocar é que, quando eu até fiz os cursos aí de conselho, né, de conselheiro de administração, é engraçado que a gente vê você tem uma heterogeneidade muito grande nessas turmas, né? Você tem desde fundadores, sócios, alguns sócios que não participavam e vão começar a participar do conselho de administração, você vê alguns executivos
CEOs, diretores que também começam a participar como conselheiros internos no próprio conselho de administração da empresa em que trabalha, e você vê também situação de executivos que já têm uma vasta experiência, têm um grande background e estão ali fazendo o curso para começar realmente um preparo mais técnico, né? Porque tem mesmo essa necessidade. A primeira dica que eu dou para vocês: não se lancem numa carreira de conselheiro de administração sem fazer pelo menos um bom curso, no mínimo um bom curso, ideal até que faça mais de um, até para ter diferentes visões. Cada escola de governança e tem uma visão ou um pouco mais moderna, ou um pouco mais conservadora. Eu acho que depois que a gente faz 2, 3, se possível até alguma coisa também fora do Brasil, você fica com um senso crítico mais apurado até de como você vai se conduzir, como é que você enxerga, como a própria crítica que eu fiz ainda há pouco, e o Márcio também endossou, dessa questão de tempo de permanência no conselho. Então, a primeira dica é: faça um bom curso. Segundo, nessa heterogeneidade da turma, às vezes também a gente encontra algumas pessoas extremamente jovens que sequer trilharam uma carreira executiva e decidiram que vão ser conselheiros de administração e estão lá fazendo o curso. Eu, sinceramente, eu tenho bastante dificuldade de assim, eu, pelo menos como, se eu fosse um presidente de conselho, eu não contrataria um conselheiro externo se ele não tivesse uma história de entregas, uma história de vivência em corporações, um cabelo branco ali de experiência, de ter passado por grandes acertos, grandes erros, grandes crises, porque muito do que a gente coloca e auxilia a empresa é em cima dessas experiências pregressas que nós já vivemos. Então, eu na minha visão, aí é uma opinião minha, pessoal, eu vejo que tem sim uma necessidade. Quem pensa em fazer isso, faça no momento correto, espere um pouco mais. Eu até vou citar o meu exemplo, eu comecei a participar de conselho de administração, eu tenho hoje 50 anos de idade, eu comecei a participar, eu tinha 30, no conselho da Hering, depois da Arezzo, depois da Portobello, depois do Grupo Scalina, e depois eu já comecei a participar como conselheiro externo em empresas que eu não era executivo, né? Eu fui realmente me dedicar a essa carreira de conselheiro, né? Então, assim, são 20 anos de vivência dentro de conselho e 27 anos de gestão de empresa, gestão de equipes comerciais, de planejamento estratégico, de vivência de mercado. Então, precisa ter esse background e precisa, na minha opinião, ter também essa lapidação de cursos de especialização nessa área e se planejar para fazer isso, porque também, assim, é complicado. Eu vejo que, às vezes, o cara executivo está numa posição de CEO de uma companhia, não, agora eu vou ser conselheiro, desliga lá, e como se amanhã ele fosse ter já 3, 4, 5 conselhos para ele ingressar. As coisas não funcionam assim. Conselheiro de administração, a gente não põe propaganda nos classificados de domingo e nem na internet, entendeu? Então, é uma coisa que vai muito de alguém que já te conhece no mercado, da indicação de algum presidente de conselho para algum outro presidente de conselho, da indicação de um conselheiro indicando o outro, porque muitas vezes também nós somos convidados a participar de alguma empresa que, por uma questão até mesmo de similaridade do ramo de atuação, nós nos colocamos numa posição de impedimento. Então, se eu sou convidado para uma empresa e eu não posso, eu conheço o Márcio, eu conheço outros conselheiros, eu vou indicar para essa empresa bons conselheiros que eu conheço. Então, tem que também começar a viver nesse mundo aí da governança corporativa, em eventos dessa área, participar de cursos, não só de formação, mas também de especialização posterior à formação no curso inicial. Então, tem que ser planejado e algo realmente muito bem estruturado, que é de grande responsabilidade. Você pode ajudar muito a empresa, mas se você realmente não fizer isso com profundidade, com o cuidado que requer, você pode também atrapalhar muito uma grande empresa, ou uma empresa como um todo, onde você estiver participando. Então, o grau de responsabilidade é alto. Clarice, faço minhas suas palavras. Queria acrescentar só um aspecto que eu acho que está aí entremeado no que você colocou, que é uma dica que eu considero fundamental também, a questão do mindset, né? É a forma de pensamento do executivo e a forma de pensamento de um conselheiro. Tem diferenças aí entre essas duas funções que são significativas, e isso vem de um mindset. Perfeito. Tem gente que tem mindset para ser executivo, será um ótimo executivo, ou foi um ótimo executivo, mas infelizmente não vai ter o mindset para ser conselheiro,
e o contrário também é verdadeiro, né? Então, é aquela questão do nose in, fingers out, é aquela questão da visão mais sistêmica e abrangente, é aquela questão de eu tenho um CFO que trilhou uma carreira brilhantíssima e que, quando ele for para o conselho, ele vai ter que começar a aprender coisas de gestão de pessoas, ele vai começar a ter que olhar mais sustentabilidade, responsabilidade corporativa, se ele não viu, né, para dar um pequeno exemplo. Então, eu acrescentaria assim, só esse detalhe dessa questão do mindset, desse planejamento que você comentou, e se preparando para essa mudança de forma de pensar, né? E aí, anunciar para todo mundo também que eu, como conselheiro da SOU, a gente também está começando a imaginar formas de ajudar os executivos e executivas a trilhar esse caminho. O Juarez certamente vai ser um parceiro futuro nosso para estar contribuindo com isso, né? E, de alguma maneira, a gente vai estar indo a mercado, aí, anunciando isso nos próximos tempos, para que a gente possa trabalhar essa questão que o Juarez colocou e trabalhar essa questão do mindset que eu estou colocando aí, porque, afinal, a gente não é nem um pouquinho egoísta, e o que nós queremos mesmo é desenvolver as empresas de dono, as empresas familiares do nosso país, porque tenho certeza que o Juarez vai concordar comigo, é aqui que está o futuro da nossa nação, né? Aqui que vai estar a geração de empregos, é aqui que vai estar o desenvolvimento, é aqui que vai estar tudo aquilo que a gente espera deixar para os nossos filhos aí para o futuro. Perfeito. E até dando uma abrangência nessa questão das empresas familiares, Márcio, que você acabou de colocar, eu acho que assim, é importante ressaltar a importância, igual você falou disso, para a economia brasileira e do mundo. Às vezes a gente acha que é só no Brasil que tem essa questão de empresa familiar, só a título de curiosidade, 50% do PIB dos Estados Unidos é gerado por empresa familiar. 1/3 das 500 maiores e mais bem-sucedidas que é a Standard & Poor's dos Estados Unidos também são de empresas familiares. Na Inglaterra, a mesma situação. 80% das empresas do mundo inteiro são familiares. E no Brasil, uma curiosidade para vocês, 99% das empresas são familiares quando você exclui as empresas governamentais. Então, assim, olha o tamanho desse mercado, realmente, é como o Márcio falou, a gente não tem o menor problema de dar dicas técnicas, de preparar novos conselheiros, muito pelo contrário, porque somente através de uma gestão profissional, que muitas vezes é acelerada a partir da introdução de um conselho de administração, que nós teremos essas empresas familiares performando como as grandes companhias aí globais, e assim transformando a economia do Brasil e também elevando o Brasil a uma outra posição tão merecida e que muitas vezes a gente fica patinando e às vezes patinando exatamente por essas questões. Será que eu tenho o tamanho certo para ter o conselho? Será? Então, assim, comece. O feito é melhor do que o perfeito, né? A gente está usando muito hoje em dia aquela questão do MVP, né, que é o mínimo produto viável. Então, vamos usar o MVP na governança também. Não espere a condição perfeita para começar. É igual filho, gente. Se você for planejar a data certa de você for ter filho, você não vai ter filho nunca, que sempre tem alguma coisa. Não, vou viajar, tem a empresa, tem não sei o quê. Então, assim, mas são coisas que têm que acontecer. E a introdução de uma governança corporativa numa empresa e a estruturação de um bom conselho, ela é capaz de transformar, não através de uma revolução, como eu já disse, mas sim através de uma evolução de diversas atitudes assertivas sendo implementadas que levarão essa empresa a um outro patamar. Então, eu sou um amante disso, sou um apoiador e teria o maior prazer, sim, Renata e Márcio, em colaborar aí com a preparação aí de novos conselheiros junto a vocês. E nós que tivemos a oportunidade de trilhar esse caminho já há algum tempo, né, Juarez, eu acho que a gente tem um compromisso e uma obrigação de fazer esse trabalho, de trilhar essa jornada que você comentou. Vai ser um prazer. E eu queria aproveitar, e até o Guilherme coloca aqui, né, que seria muito legal também se nós pudéssemos fazer um treinamento para executivos de como atuar em conselhos. Então, eu diria, Guilherme, nos aguarde, porque a gente está pensando nisso, sim. A SOU, né, com o apoio do Márcio, enfim, como eu já mencionei no início, meus sócios, a Lúcia, o Paulo, a gente está, sim, pensando nisso, isso é um projeto nosso, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês, né, de vocês todos, mas muitos nossos convidados,
Márcio, Juarez, foi um prazer enorme, acho que foi uma troca muito grande de experiências, com muita naturalidade e transparência, de uma forma muito informal e gostosa, né? Foi um bate-papo muito bom, muito obrigada. Dois mineiros conversando, só podia dar nisso, né, Juarez? Exatamente. Foi bom demais da conta, sua. Vamos ter Um abraço. Um abraço, agradeço a todos aí a oportunidade. Obrigada a todos. E se obrigado pela oportunidade. A gente não respondeu, a gente manda para vocês. Obrigado pela participação de todos também. Um abraço. Obrigado.